promessas que Deus tem com ele, e depois quer culpar a Deus, quer culpar o Espírito Santo, quer culpar Jesus. Mas esqueceu uma coisa, irmão, que quem está dentro do barco não pode sair do barco. Entenda uma coisa que eu quero dizer. Quando Deus chama Noé e convida seus filhos para dentro da arca, os filhos consigam, meu pai, estou com ele. A Bíblia vai dizer que os filhos de Noé, as suas noras estavam com Noé. Entenda uma coisa, irmão. Quando a tempestade estava, quem estava com Noé? Os filhos e a nora. Ele estava dentro da arca. Observa uma coisa que eu quero dizer para vocês. No livro de Atos Apóstolos, a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus derramou dentro da casa. E quem estava dentro da casa? Os discípulos. As pessoas, os irmãos que estavam ali dentro da arca foi curado, foi libertado, porque estavam só numa só comunhão. A Bíblia vai dizer que Noé estava só comunhão. A Bíblia vai dizer que Noé olha para os teus filhos e olha para Deus, irmão. Por isso que eu falo que o pai, a mãe, ele paga o preço para salvar os teus filhos. Ele paga assim. Vamos cá, a Bíblia vai dizer que Cristo, ele fica por 30 anos andando nessa terra, e após isso ele entrega por 3 anos e meio, ele vai dar tudo do Calvário para quê? Para os seus filhos. A Bíblia vai dizer que ele vai ter filhos na terra. Está em Isaías 19, vai parar. A Bíblia vai dizer que Deus, irmão, ele vai, porque Deus ele foi projetado para isso. Cristo foi projetado para viver, para salvar. E Noé veio para salvar, que é a família. A família. Então, muitas vezes, nós estamos passando momentos difíceis, porque nós estamos orando para a nossa família e está dando certo. Está dando certo. Muitas vezes, Noé coloca essa família na direção de Deus. Deus vai para Noé, pega uma família, esse teus filhos, foi geração que eu coloquei dentro das mãos, Noé. Então, você está nas tuas mãos, teus filhos, para fazer coisas boas. Porque todas as vezes, irmão, quando nós chegamos à presença de Deus, você, nós muitas vezes que vem de lá, o mundo vem de lá, vamos, não tem nada. Primeira coisa que nós pedimos para Deus com a família. Se o homem for solteiro, ele pede para Deus com a família. Se não tem nada, ele pede para Deus abençoar. E Deus vai, percebe que você vai ser abençoado. A Bíblia vai dizer que Noé, quando ele ouve a voz de Deus, quando ele vai naquela janela, quando ele Deus, só tinha um lugar para ir buscar a Deus, uma comunhão para Deus. Quando Noé ele para, meu Senhor, só ele tinha, que ele era o sacerdote, ele tinha para mim passar pela minha família. Por isso que eu falo, irmão, que o homem é um provedor. A estrutura da casa está no homem. A Bíblia vai dizer que a estrutura estava em cima de Noé. Porque Noé estava com Deus. Dentro da casa de Deus, vai adiante o meu pastor. Primeiro é Cristo, segundo é o pastor, que vem com o Espírito Santo, através do Espírito Santo. Porque aí a Bíblia vai dizer que Noé, ele é o homem da casa. Observa uma coisa: Cristo Jesus, ele
Ele é o noivo e nós somos a noiva, espiritualmente. Mas a Bíblia vai deixar que claramente só estiver estruturado na palavra dele. Que nós ouvir a palavra dele, nós vamos ser abençoados. Não tem como. Por isso que a Bíblia vai dizer que tem comprimento, largura e altura. Observa uma coisa: comprimento, largura e altura. Observa uma coisa: que o seu ministério começou lá atrás. Tem um meio, tem um começo, meio e fim. E ainda você nem começou, ainda nem parte. O fim é quando você vai a Cristo Jesus. Quando você está adorando a Deus. E todo projeto de Deus, toda a casa de Deus é projetado, irmão, em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer aqui, claramente a Bíblia vai dizer que Deus anunciou o dilúvio. Glória a Deus. Outra vez que nós falamos, vamos orar, porque algo pode acontecer. Porque o dia da manhã só obedece a Deus, e a vida de Cristo está próxima. Se nós não tivermos estrutura no mundo espiritual, mundo material, como é que nós vamos falar que nós estamos com Deus? Conhecer a Deus é uma coisa, mas Deus permanecer com Deus é outra coisa. Não é ouvir a voz de Deus, não é conhecer a Deus, porque tinha mudança na vida de Noé e da família, e nós somos semelhantes. Todas as vezes que o ser humano tem mais a primeira coisa que ele quer para Deus salvar, Deus abençoar e Deus abrir a porta. Nunca você vai ver um pai dar uma pedra para o filho alimentar. A Bíblia vai dizer que o pai ele vai pensar para dar o bem melhor para os teus filhos. Então ele está dizendo que Noé também, nós vemos biblicamente, Noé falando para Deus que não faltou nada para a família de Noé. Porque Deus está dizendo Noé para fazer a vontade de Deus. E todos nós, quando faz a vontade de Deus, mesmo que nós estamos passando um momento, mas nesse momento, irmão, é um tempo que passa. Mas quando a bênção vem, é porque nós estruturamos para a bênção vir. Se nós não tivermos estruturado, irmão, diante de Deus, nós se corrompemos por causa da bênção. Mas aqueles que tiverem preparado não se corrompe. Ele permanece na presença de Deus. A Bíblia vai dizer que quando você faz um projeto diante de Deus, você anda de cabeça erguida. Mas quando você faz um projeto fora de Deus, você anda de cabeça baixa, porque algo está acontecendo. Entenda. Porque mesmo que o seu inimigo pode vir tentar te avisar, você tem algo para falar. Porque você foi um projeto que Deus te deu. E esse projeto, irmão, muitas vezes é cansativo. Vai lá na frente, você sorria, você alegre,